Você já parou para pensar quem realmente define o seu valor? Spoiler: não é seu chefe, seus amigos ou desconhecidos na internet. É só você. E quando você começa a acreditar em si mesmo, algo mágico acontece. O mundo começa a te seguir. Se você se comporta com confiança, as pessoas te tratam com respeito. Mas se você vive se questionando, preocupado com o que os outros pensam, adivinha? Eles percebem isso também. Curtiu essa ideia? Deixe um like e comente para mostrar que você está nessa. Confiança não é sobre nunca falhar, nunca ser rejeitado ou nunca cometer erros. É sobre saber que mesmo que isso aconteça, você vai ficar bem. Quando você confia em si mesmo para lidar com qualquer coisa, o medo desaparece. E quando isso acontece, nada nem ninguém pode te abalar. Gostou dessa reflexão? Curta e comente para a gente continuar essa vibe. A maioria das pessoas passa a vida buscando aprovação, mesmo sem perceber. Elas se vestem de um jeito, falam de um jeito, agem de um jeito, tudo porque estão preocupadas com o que os outros vão pensar. O problema? Isso coloca sua felicidade nas mãos de outra pessoa. No momento em que você depende de validação externa, você dá às pessoas o controle sobre suas emoções. Se te elogiam, você se sente bem. Se te criticam, você se sente mal. Se te ignoram, você começa a se questionar. É uma maneira perigosa de viver, porque sua paz fica à mercê da opinião alheia. E aí, tá sentindo essa verdade? Curta e comente para mostrar que você tá ligado. Mas aqui vai a real. O que as pessoas pensam de você não tem nada a ver com você e tudo a ver com elas. As pessoas te veem através das lentes de suas próprias experiências, inseguranças e preconceitos. Uma pessoa pode achar você incrível, enquanto outra te acha comum. Uma pode te admirar, enquanto outra te inveja. Quem está certo? Nenhum dos dois. Porque opiniões não são fatos. São apenas reflexos de quem as emite. Quando você entende isso, para de levar tudo tão a sério. A necessidade de aprovação é algo que nos ensinam desde pequenos. Somos criados para buscar estrelas douradas, boas notas e tapinhas nas costas. Mas, em algum momento, você precisa se libertar disso. Viver por aprovação é um jogo perdido, porque você nunca vai agradar a todos. Você pode ser a pessoa mais gentil e trabalhadora do mundo. E ainda assim, alguém vai encontrar um motivo para te criticar. Então, por que perder tempo tentando? Por que basear sua confiança em algo tão instável? No momento em que você para de buscar validação, tudo muda. Você começa a tomar decisões baseadas no que realmente quer, não no que vai impressionar os outros. Você para de pensar demais sobre como se apresenta, para de andar na ponta dos pés com medo de chatear alguém. E, ironicamente, é aí que as pessoas mais te respeitam. Quando veem que você não precisa da validação delas para se sentir seguro, porque confiança é magnética. Quanto mais seguro você está em si mesmo, mais as pessoas são atraídas por você. Tá sentindo essa energia? Curta e comente para compartilhar essa força. Isso significa ignorar todo o feedback? Claro que não. Crescer vem de aprender. Mas há uma diferença entre considerar um feedback construtivo e ser dependente de aprovação. Um te ajuda a crescer, o outro te mantém preso. A chave é filtrar o que você deixa entrar. Se o feedback te ajuda a melhorar, aceite. Se é só barulho, deixe passar. O verdadeiro poder de se livrar da validação externa é que você fica imune à manipulação. As pessoas não conseguem te fazer sentir culpa, te pressionar ou te controlar quando suas opiniões não definem mais seu valor. Você para de temer rejeição, para de precisar se provar. E quando você chega nesse ponto, você se torna verdadeiramente livre. No fim das contas, sua vida é sua. Não dos seus pais, dos seus amigos,
da sociedade, sua. A questão é, você vai vivê-la por si mesmo ou pela aprovação de pessoas que talvez nem se importem amanhã? Quando você responder a essa pergunta, nada nem ninguém vai te abalar de novo. Se essa mensagem te tocou, deixa um like e comenta para mostrar que você está pronto para viver com confiança. A perspectiva é tudo. A forma como você enxerga uma situação determina como você se sente sobre ela. Duas pessoas podem passar pela mesma experiência, mas uma sai irritada e frustrada, enquanto a outra permanece calma e tranquila. Por quê? Porque uma delas sabe mudar sua perspectiva. A habilidade de controlar como você vê as coisas é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter. Ela transforma estresse em desafio, frustração em oportunidade e ofensas em nada. A maioria das pessoas não percebe que tem esse poder. Elas acham que as emoções simplesmente acontecem. Acreditam que se alguém é grosso, elas têm que ficar bravas. Se algo dá errado, elas têm que se sentir chateadas. Mas isso não é verdade. Não é o evento que causa a reação. É a forma como você o interpreta. Isso significa que você pode mudar sua resposta só mudando a forma como enxerga as coisas. Pega a crítica como exemplo. Alguém diz algo negativo sobre você e seu primeiro instinto pode ser se sentir ofendido, se defender, provar que estão errados. Mas e se você desse um passo atrás e olhasse de forma diferente? E se, em vez de levar para o pessoal, você visse como informação? Ou é um feedback útil que pode te ajudar a melhorar? Ou é um barulho sem sentido que diz mais sobre quem falou do que sobre você? De qualquer forma, não há motivo para se chatear. Quando você vê a crítica como útil ou irrelevante, ela perde o poder sobre você. O mesmo vale para lidar com pessoas difíceis. Algumas pessoas são negativas, grosseiras ou simplesmente irritantes. Mas em vez de deixar que elas estraguem seu humor, e se você as visse como um teste de paciência? E se em vez de reagir emocionalmente, você as usasse como prática para manter a calma e o controle? De repente, elas deixam de ser fonte de frustração e se tornam uma ferramenta para seu crescimento. No momento em que você para de vê-las como obstáculos e começa a vê-las como lições, elas param de te incomodar. E aqui vai algo para refletir. Quantas vezes estressamos com coisas que nem vão importar daqui a um ano? Um comentário grosseiro, um inconveniente pequeno, um momento de vergonha. Deixamos essas coisinhas consumirem nossos pensamentos, desperdiçarem nossa energia e estragarem nosso dia. Mas, se não vai importar a longo prazo, por que deixar que roube sua paz agora? Quando você aprende a dar um zoom out, a ter uma perspectiva mais ampla, percebe que a maioria das coisas que te chateiam é temporária e insignificante. É fácil pensar que outras pessoas são responsáveis pelas nossas emoções. Alguém te corta no trânsito e você diz que eles te deixaram bravo. Um colega de trabalho diz algo grosseiro e você reclama que ele estragou seu dia. Mas a verdade é que ninguém tem esse poder, a menos que você entregue a eles. Ninguém pode te forçar a sentir raiva, frustração ou irritação sem sua permissão. Quando você entende isso de verdade, você se torna intocável. Pensa nisso. Você já viu duas pessoas reagirem de forma completamente diferente à mesma situação? Talvez uma pessoa ignora um insulto, enquanto outra fica remoendo por dias. A diferença não está no que aconteceu, está em como elas escolheram processar. E essa é a chave. Como você responde à vida é sempre sua escolha. Quando você fica bravo, não é por causa do que alguém disse ou fez, é porque naquele momento você decidiu deixar aquilo te afetar. Agora, alguns podem dizer, mas eu não consigo evitar. Quando alguém me desrespeita, eu explodo. Isso não é verdade. Você simplesmente criou o hábito de reagir assim. E como qualquer hábito,
ele pode ser mudado. Imagina se, toda vez que alguém tentasse te irritar, você parasse por apenas 1 segundo. Esse breve momento te dá poder. Em vez de reagir automaticamente, você dá um passo atrás, respira e decide: isso vale minha energia? Na maioria das vezes, a resposta é não. Vamos colocar isso em perspectiva. Suponha que alguém te ofereça um presente, mas você se recusa a aceitá-lo. De quem é o presente? Ainda é deles, né? O mesmo se aplica à negatividade. Se alguém joga raiva, crítica ou insultos na sua direção, você não precisa aceitar. Pode deixar com eles. Esse é o peso deles, não o seu. Isso não significa que você deixa as pessoas te pisarem. Não significa que você tolera desrespeito. Significa apenas que você não deixa os outros ditarem sua paz. Se alguém tenta te ofender e você não se ofende, quem perdeu? Eles, porque o objetivo deles era te atingir, e eles falharam. Pensa nas pessoas mais fortes e respeitadas que você conhece. São as que reagem a qualquer provocação ou as que ficam calmas, compostas e inabaláveis? Força não está em gritar mais alto. Está em ser inabalável, em controlar suas emoções em vez de ser controlado por elas. Aqui vai algo ainda mais poderoso. Quando você para de deixar as coisas te incomodarem, as pessoas perdem o controle sobre você. Aquele colega que adora te provocar, no momento em que ele perceber que você não liga, ele vai parar. A pessoa que ama criticar, quando ela perceber que suas palavras não te abalam, ou ela muda de abordagem ou some. Por quê? Porque ele só tem a influência que você permite. É por isso que você não se irrita quando uma criança faz birra. Você reconhece que ela não sabe o que está fazendo, então não leva para o pessoal. E se você aplicasse essa mesma mentalidade aos adultos? E se, em vez de se ofender, você visse a negatividade deles como um reflexo deles, não de você? Você pararia de desperdiçar energia lutando batalhas que nem são suas. No fim do dia, a vida fica muito mais fácil quando você percebe que você, não seu chefe, sua família ou estranhos na internet, está no comando das suas emoções. E quando você domina isso, nunca mais será facilmente abalado. Se essa mensagem te inspirou, deixa um like e comenta para mostrar que você está no controle. Confiança é como uma armadura. Quando você a tem, as palavras e ações dos outros não podem te atingir. Mas quando ela falta, cada coisinha parece um ataque. É por isso que algumas pessoas se ofendem facilmente. Vivem na defensiva, sempre sentindo desrespeito. Não é porque o mundo está contra elas. É porque, no fundo, elas não têm certeza de si mesmas. Quando você sabe quem é, quando confia completamente em si mesmo, nada do que dizem pode te abalar. Pensa na última vez que as palavras de alguém te irritaram. Por que te incomodou? Foi porque o que disseram era verdade? Ou porque uma parte de você temia que pudesse ser? Insultos só doem quando tocam uma ferida que já existe. Se você chamar um leão de fraco, ele não se mexe. Por quê? Porque ele sabe o que é. Ele não precisa da validação de ninguém. Mas se você chamar uma pessoa insegura de fraca, ela vai se defender, talvez até ficar brava. Não porque ela é realmente fraca, mas porque ela ainda não se convenceu de que é forte. É por isso que construir confiança é a chave para nunca deixar as pessoas te afetarem. Quando você acredita em si mesmo, para de buscar a aprovação externa. Você não precisa que as pessoas gostem de você, não precisa das opiniões delas para definir seu valor, e no momento em que você para de precisar disso, você se torna intocável. A verdade é que a maioria das pessoas tenta diminuir os outros só para se sentir maior. Mas quando você se recusa a ser afetado, quando permanece firme em quem você é, o poder delas sobre você desaparece. Confiança não é arrogância. Não é achar que você é melhor que os outros.
É saber que você não precisa provar nada a ninguém. Uma pessoa confiante não precisa lutar todas as batalhas, não precisa discutir para estar certa, não precisa se defender de tudo. Ela sabe quem é e isso basta. Quando você atinge esse nível de segurança, a vida fica muito mais fácil. Você para de se preocupar com o que os outros pensam de você. Para de levar as coisas para o pessoal. Para de deixar comentários pequenos se tornarem grandes problemas. Mas aqui vai o pulo do gato. Confiança não é algo com que você nasce. É algo que você constrói. Toda vez que você defende suas decisões, toda vez que se recusa a deixar a negatividade de alguém te definir, você a reforça. É como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. E quanto mais forte fica, menos qualquer coisa ou pessoa pode te abalar. Então, como começar? Pare de buscar aprovação. No momento em que você percebe que não precisa de validação, você retoma o controle. Se alguém te critica, deixa. Se alguém duvida de você, deixa. A opinião deles não muda a sua realidade. E a ironia é que quanto menos você se importa com o que os outros pensam, mais eles começam a te respeitar. Não é sempre fácil mudar a perspectiva no calor do momento, mas é uma habilidade que vale a pena dominar. Na próxima vez que algo te irritar, pause por um segundo e pergunte: isso vale minha energia? Na maioria das vezes, você vai perceber que não. E quando você faz isso com frequência, quando treina a si mesmo para dar um passo atrás e ver o quadro maior, você se torna inabalável. Porque no fim, não se trata de controlar o que acontece ao seu redor, é sobre controlar como você enxerga. E quando você domina isso, nada, nem ninguém, pode te incomodar de novo. Há uma verdade simples que a maioria ignora. Se você não leva algo a sério, isso não pode te machucar. As coisas que mais te incomodam são aquelas às quais você dá mais peso. Se alguém te insulta e você leva para o pessoal, dói. Mas se você ri, se não deixa isso registrar como importante, perde todo o poder. Humor e indiferença são dois dos maiores escudos que você pode carregar na vida, porque eles te tornam intocável. Pessoas que vivem se ofendendo, sempre na defensiva, constantemente procurando motivos para se chatear, são as que mais sofrem. Não porque o mundo é mais duro com elas, mas porque elas deixam tudo entrar. Elas absorvem negatividade como uma esponja, em vez de deixar que ricocheteie. E a verdade é que sempre haverá negatividade. Sempre haverá pessoas que criticam, irritam ou tentam te provocar. A questão é, você vai deixar ou vai se colocar acima disso? Quando você aprende a rir do que deveria te machucar, você tira o veneno. Quando para de dar energia ao que não presta, isso para de te afetar. Se alguém tenta te derrubar, não lute, sorria e siga em frente. Isso não significa deixar as pessoas te pisarem. Não significa ignorar problemas reais. Significa apenas parar de desperdiçar energia com coisas que não merecem. A verdade é que a maioria das pessoas que tentam te chatear não está fazendo isso por sua causa, mas por causa delas. Elas estão infelizes, inseguras ou só querendo atenção. Quando você reage, dá exatamente o que elas querem, mas quando você fica calmo, quando se recusa a jogar o jogo delas, você as deixa sem poder. Nada frustra mais alguém do que perceber que não consegue te atingir. E tem a indiferença. Se o humor é o escudo, a indiferença é a armadura. Quando você chega ao ponto em que a negatividade dos outros nem registra, quando você para de precisar responder, de provar um ponto, de entrar em batalhas inúteis, isso é força de verdade. Alguns acham que ignorar negatividade é fraqueza. Não é? É controle. É saber que sua paz de espírito vale mais do que uma discussão temporária. Nem tudo merece uma reação. Nem toda batalha vale a pena lutar. Algumas coisas
são melhores deixadas de lado, não porque você não pode responder, mas porque responder seria uma perda de tempo. Sua energia é preciosa. Gaste com coisas que te constroem, não com coisas que te drenam. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, não dê esse gostinho. Sorria, dê de ombros, siga em frente. Porque no momento em que você para de deixar as coisas te afetarem, no momento em que aprende a rir e ficar indiferente ao que não presta, você se torna intocável. Alguns acham que força é sempre vencer, sempre provar um ponto, sempre garantir que os outros saibam que estão certos. Mas a verdadeira força é a habilidade de se afastar quando algo não vale sua paz. É saber que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em argumentos sem sentido, debates inúteis ou tentando convencer alguém que já decidiu o que pensa. As pessoas mais fortes não são as mais barulhentas. Não são as que lutam todas as batalhas. São as que sabem quando ficar em silêncio, quando dar um passo atrás e quando deixar as coisas irem. A necessidade de estar certo é uma das maiores armadilhas em que as pessoas caem. Ela as puxa para discussões sem fim, drena sua energia e as deixa frustradas por coisas que nem importam a longo prazo. Quantas vezes você viu duas pessoas discutindo por algo trivial, nenhuma querendo ceder? No fim, alguém realmente ganha? Não, porque mesmo que você vença a discussão, o que ganhou de verdade? Uma mente exausta, uma relação quebrada, uma hora desperdiçada. Isso não é vitória, é ego. Soltar a necessidade de vencer toda a discussão não significa que você é fraco. Significa que você valoriza sua paz mais do que seu orgulho. Significa que você entende que nem toda batalha vale a pena lutar e nem toda opinião precisa ser desafiada. Algumas pessoas discutem só por discutir. Algumas estão tão fixadas em suas ideias que nunca vão mudar de opinião, não importa quanta lógica ou razão você use. E algumas só querem te provocar. A melhor coisa que você pode fazer? Não dá esse gostinho. Quando você se recusa a entrar na negatividade, você tira o poder dela. Quando para de responder ao que não presta, o que não presta desaparece da sua vida. Paz se você deixar. Mas no momento em que você decide que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em conflitos mesquinhos, tudo muda. É preciso maturidade para ficar em silêncio quando seu ego quer explodir. É preciso sabedoria para se afastar quando seu orgulho quer ficar e lutar. Mas a recompensa é a liberdade. A liberdade de viver a vida sem se abalar, inabalável e em paz, não importa o que aconteça ao seu redor. Não porque você está evitando problemas, mas porque sabe o que merece sua atenção e o que não merece. Assistir a este vídeo foi como acender uma luz em um canto escuro da minha mente, trazendo clareza sobre como a confiança e a perspectiva moldam nossa vida. A mensagem central ressoa profundamente com a cultura brasileira, que valoriza a resiliência, o calor humano e a habilidade de rir das adversidades. No Brasil, onde a vida, muitas vezes, exige jogo de cintura para enfrentar desafios, a ideia de que somos nós quem definimos nosso valor é libertadora. O vídeo me fez refletir sobre quantas vezes deixei a opinião alheia guiar minhas emoções, como quando uma crítica no trabalho ou um comentário nas redes sociais me fez duvidar de mim mesmo. A lição de que as opiniões dos outros são apenas reflexos de suas próprias experiências e não fatos sobre mim mudou minha forma de enxergar essas situações. Aprendi que, ao invés de absorver negatividade, posso escolher filtrar o que me ajuda a crescer e deixar o resto passar, como se fosse uma brisa leve que não abala minha paz. A confiança, comparada a uma armadura, é algo que ressoa muito no contexto brasileiro, onde a autoestima, muitas vezes, é testada por pressões sociais ou econômicas. O vídeo
me inspirou a construir essa armadura diariamente, escolhendo não reagir impulsivamente a provocações e valorizando minha energia para o que realmente importa, como meus sonhos e relacionamentos. Por exemplo, percebi que em discussões triviais, com amigos ou colegas, muitas vezes eu queria vencer só pelo ego. Mas agora vejo que a verdadeira força está em manter a calma e priorizar minha paz. Isso é especialmente relevante em um país onde a convivência calorosa pode, às vezes, levar a mal-entendidos que não valem a energia gasta. Outro ponto que me marcou foi a ideia de mudar a perspectiva para transformar desafios em oportunidades. No Brasil, onde imprevistos são parte do dia a dia, aprender a ver um problema como uma chance de crescimento é uma ferramenta poderosa. Por exemplo, ao enfrentar um atraso ou uma crítica, posso escolher não me estressar e, em vez disso, usar a situação para praticar paciência ou melhorar. Essa mentalidade me ajuda a viver com mais leveza, rindo das pequenas frustrações, como fazemos nas rodas de samba ou nas conversas descontraídas com amigos. A grande lição que aplicarei na minha vida é parar de buscar validação externa e confiar no meu próprio valor. Isso significa tomar decisões baseadas no que quero para mim, não no que impressiona os outros, seja na carreira, nos relacionamentos ou até na forma como me apresento nas redes sociais. Ao cultivar essa confiança, sinto que posso enfrentar qualquer obstáculo sem medo, sabendo que minha paz depende só de mim. Essa liberdade emocional é o que me motiva a ser mais autêntico e a viver de acordo com meus princípios, sem deixar que o barulho do mundo me tire do eixo. E aí, o que achou dessa mensagem? Se ela te inspirou, deixa um like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal para mais conteúdos assim. Não esquece de comentar "Tô nessa" para mostrar que você está pronto para viver com mais confiança.